Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o deputado federal bolsonarista sujo, golpista, incitador do golpe, da tentativa de golpe lá em 2023, o delegado Ramagem, que está aí quase sendo preso e caçado pelo Alexandre de Moraes, e os bolsonaristas estão ficando loucos. Vocês verão esse delegado Ramagem sendo humilhado, esculachado, detonado, esculhambado pelo deputado federal pastor Henrique Vieira. Cara a cara nesse debate aqui, o pastor Henrique Vieira incisivamente olhou para o Ramagem e falou: "Você é um golpista, seu mentiroso." E o Ramagem, como é que ele ficou? Ah, você tem que ver esse vídeo aqui até o fim. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Se trata aqui de uma defesa, mas de uma oportunidade de trazer a todos o atropelo que vem acontecendo de um poder sobre o outro e a perseguição que o Supremo Tribunal Federal tem feito a um parlamentar, as prerrogativas do mandato parlamentar. Golpista! Parlamentar eleito, com mandato parlamentar, um representante de parcela da população. Eu estou servindo hoje de joguete, de casuística do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, O Supremo STF. Tribunal Federal precisava colocar um parlamentar nessa ação de trama de golpe. Obrigado, STF. Uma competência. E assim o fez. Eu não saí apenas da administração, eu não estava fazendo um teletrabalho, eu não estava em uma viagem. Eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro concorrer a uma eleição de deputado federal. Não estava mais no governo. Não tive reunião nenhuma de governo. Não estava em tratativa nenhuma de governo. Mentiroso. Qual é a dedicação para uma vitória numa eleição para deputado federal? Todos vocês sabem. A gente tem que fazer um sacrifício na família. Nós temos que demonstrar quem nós somos. Nós temos que demonstrar o nosso propósito. Nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo com uma estratégia de mostrar que o nosso propósito está ali para trabalhar a população, para dar credibilidade. E o que é essa vitória? É uma grande gratidão e responsabilidade de representar uma população. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estava focado no Rio de Janeiro, tratando de uma campanha eleitoral dificílima, em qualquer estado da federação? Eu entendo que a opção que o delegado Ramagem fez na sua defesa Um pastor Henrique. foi equivocada e complica um pouco ele mesmo. E eu vou me ater inicialmente aos argumentos apresentados pelo deputado Ramagem, depois entro mais especificamente na parte constitucional, num diálogo com o relator. O deputado Ramagem fez a seguinte pergunta: como eu poderia fazer parte de um núcleo central de uma trama golpista se eu estava em campanha eleitoral? Esse foi um argumento que ele voluntariamente decidiu utilizar hoje. Primeira observação é que em vários momentos da fala do delegado Ramagem, ele não me pareceu contestar que houve uma trama golpista. Esse é um ponto. Ele procurou se dissociar desta trama golpista. Vale esta observação. Mas o argumento que ele apresenta é extremamente frágil. Como eu teria participado se eu estava já em campanha eleitoral e vossas excelências sabem do esforço que é para se eleger? Bem, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os crimes impetrados ou imputados, melhor dizendo, ao delegado Ramagem, não se iniciaram no período eleitoral. Veja, o ataque às urnas eletrônicas como forma de subverter a ordem democrática e o aparelhamento da ABIN para espionar de forma flagrantemente ilegal adversários políticos, isso remonta a 2021. Ou seja, o delegado Ramagem não passa de um bolsonarista mentiroso, mas veja bem, qual bolsonarista não é mentiroso? Ele não fugiu à regra, continuou na regra do bolsonarista mentiroso, mau caráter, golpista e incompetente. Logo espero que todos caçados, esses golpistas, e presos, que é isso que vocês merecem por tentar mexer com a democracia brasileira. Jamais tentem isso de novo, seus bolsonaristas sujos. Então vamos lá, não era período pré-eleitoral,
Não era período eleitoral, não era ano eleitoral, muito menos, obviamente, depois do resultado das eleições e depois da diplomação. O argumento do deputado Ramagem, além de não ser necessário aqui, é uma espécie de atestado de culpa. Veja a fragilidade. Como eu teria participado se eu estava em campanha? Nem faz sentido cronologicamente. Porque os crimes que estão sendo denunciados remontam ao ano de 2021. Sequer era ano eleitoral. Isso é importante dizer. E nesse sentido, ali já existe a caracterização de associação criminosa para subverter a ordem democrática, para impedir um processo eleitoral que ainda aconteceria. E por que 2021? Essa pergunta é importante. A trama golpista, que se inicia dentro do governo Bolsonaro, com 1 ano e meio antes da própria eleição, se inicia especialmente depois de que momento? Que momento é chave para isso? Após a anulação das condenações sobre o presidente Lula. E quando Lula se torna elegível novamente. Então, a partir desse momento, de forma mais orgânica, por meio de milícias digitais, por meio de desinformação, fake news, calúnia, difamação, aparelhamento de serviço oficial de inteligência, já se começa dentro do governo Bolsonaro um tensionamento, antecipando uma possível provável derrota eleitoral. É muito antes, portanto, do período eleitoral. E não foi mera conjectura ou mera mensagem de WhatsApp. Foram ações coordenadas visando a subversão da ordem democrática. Mas o delegado Ramagem foi além hoje, e insisto, desnecessariamente. Como alguém que é do direito, ele fez um péssimo trabalho de defesa para o seu julgamento, não aqui, mas no STF. Ele perguntou assim: mas veja, se não houvesse 8 de janeiro, haveria investigação sobre o restante? Gente, o pressuposto dessa pergunta é, de novo, um atestado de culpa. Quem fez o 8 de janeiro foram vossas excelências, que participaram direto ou indiretamente. Se 8 de janeiro não deu certo, que bom. A democracia sobreviveu, mas foi uma porta de entrada para que toda uma investigação chegasse a diversos crimes cometidos anteriormente. Vossas excelências falharam. E que bom para a democracia, para o povo brasileiro, para a diversidade, para a república e para a cidadania. Mas vossas excelências abriram as portas para essa investigação. Mas atenção. Falharam como sempre fazem bolsonaristas desqualificados, incompetentes, mau caráteres, sujos. É isso que vocês são. E são falhos, porque sempre falham. Vocês tentam ganhar e sempre perdem. E vocês têm raiva disso. Por isso que aconteceu o 8 de janeiro lá de 2023, que é o que o deputado pastor Henrique Vieira, muito obrigado pela voz, está falando aqui. E esse delegado Ramagem, cínico, mentiroso, mau caráter e, acima de tudo, golpista, continua mentindo. Obrigado, pastor Henrique Vieira, pela voz. E aqui já é um diálogo com o relator, respeitosamente. 8 de janeiro, segundo a investigação, não foi a finalidade inicial. Ninguém está dizendo que lá em 2021 se planejava um atentado à sede dos 3 poderes. 8 de janeiro, eu vou repetir, não foi a tentativa inicial. 8 de janeiro foi a culminância de um processo e uma tentativa final. Porque antes do 8 de janeiro, Fernanda, teve tentativa de impedimento da posse, tentativa de impedimento da diplomação, minuta para tentar dar um suposto ar jurídico para interditar o TSE e anular a eleição. Antes disso, houve o 30 de outubro com o aparelhamento da PRF para dificultar o acesso às urnas de eleitores do Lula. Repara que tem tentativas no plural. Seja de descredibilizar o processo eleitoral, dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas. Depois tentando diminuir a votação do Lula, especialmente na região Nordeste. Depois tentando um suposto ar jurídico, dialogando com as Forças Armadas para fazer uma intervenção. É isso, né, delegado Ramagem, que você defende, seu mentiroso. Muito obrigado, pastor Henrique Vieira, pela voz. Saiba que você tem o apoio de todas as pessoas que fizeram o L. Nós fizemos o L para que pessoas como você, pastor Henrique Vieira, tenham voz para agir contra o mal bolsonarista aí mesmo. O delegado Ramagem é uma raiz fundamental do bolsonarismo, é sujo, mau caráter, golpista e é cínico. Obrigado, pastor Henrique Vieira, pela voz e por humilhar esse delegado Ramagem. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.